Aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um outro meia atacante já acertado com a direção do Goiás para a sequência do ano, que é o Ariel, 24 anos de idade, do Anápolis, onde fez uma boa disputa desse campeonato goiano. No total ele marcou 5 gols, foi um dos artilheiros da competição em 14 partidas disputadas, todas elas como titular. Inclusive já havia falado sobre o Palácio, o Ariel Palácio, que é o nome dele. Aqui nas indicações do Campeonato Goiano, jogador que tem contrato com a Anápolis, já encerrando agora nesse finalzinho do mês de março, apenas para a disputa do Campeonato Goiano. Ele que pertence à Lajeadense, equipe do Rio Grande do Sul. Já havia conversado com o Ariel lá no seu Instagram. Ele havia me confirmado essa questão, o seu vínculo apenas até o final do Campeonato Goiano e pertencendo à Lajeadense, esse contrato maior até o final desta atual temporada. Porém, existia uma possibilidade de rescisão ou um acerto, para ele sair para uma outra equipe após essa disputa do Campeonato Goiano. Essa informação lá do André Rodrigues, confirmando um acerto muito próximo, muito bem encaminhado com a direção do Goiás, sendo uma aposta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Quero trazer outra informação também do meu parceiro aqui do canal, o Periquito Brisado, que ele garantiu o seguinte: além do Ariel, que já está acertado para o meio de campo, outros 4 jogadores deverão pintar no Goiás até o início do Campeonato Brasileiro. Ou seja, pelo menos mais 3 serão contratados. E uma outra informação também lá do canal do Jorge Nicola é que o Goiás está muito atento à disputa do Campeonato Paulista. Alguns destaques das equipes do interior, principalmente nesse Paulistão, podem pintar no Verdão até o início do Campeonato Nacional. Para falar um pouco mais sobre o Ariel, em relação às suas principais características de jogo, ele costuma ser um meia centralizado ou caindo um pouco mais na meia direita. Geralmente em contra-ataques ele costuma posicionar um pouco mais pela meia esquerda. Inclusive no jogo contra o Goiás na Serrinha, essa partida de volta nas semifinais, fez mais isso. No jogo bem trabalhado, criado, ele costuma se posicionar mais na região central do campo e caindo, às vezes, também pela meia direita. Tem uma boa condução de bola e também visão de jogo. Bate muito bem tanto faltas, escanteios. É um jogador interessante que pode fazer essas duas funções, tanto como um meia central e também caindo um pouco mais pela esquerda, um meia esquerda, um meia direita. É bem versátil nesse quesito. Gosto das suas características, acho que pode sim agregar na Série A. Eu diria que ele é semelhante ao Palácios, o argentino aí do Goiás, que pode fazer também muito bem essa função. A questão é que eu vejo o Palácios um pouco melhor na meia direita. O Ariel, no Anápolis, ele fez muito bem essa função mais centralizada. O Anápolis jogava com o Eliezer e também o Vinícius, outro bom volante nesse campeonato goiano, e deixava o Ariel um pouco mais avançado, para fazer essa distribuição de jogo. Nas pontas ficava tanto o Vandinho quanto o Lion, tinha um outro atacante também do Anápolis ali na ponta esquerda, porém o Ariel fazendo bem mais essa função. Quando ele começou lá no futebol gaúcho, principalmente na Lajeadense, ele atuava às vezes até mesmo como um camisa 7, um meia esquerda, um ponta esquerda, enfim, jogando mais pelas beiradas. Jogador que iniciou a sua carreira nas categorias de base do Ipiranga, ele que é de Erechim, lá no Rio Grande do Sul, passou também na base do Internacional, do Grêmio e chegou na Lajeadense, na equipe principal, em 2018. Em 2019 ele fez 5 gols em 24 partidas, muito bem na segunda divisão do Gauchão. Em 2020 no São Luís e na equipe sub-23 do Juventude, mais outras 2 temporadas pela Lajeadense, tanto em 2021 quanto no ano passado, em 2022, onde ele havia marcado 7 gols em 13 partidas na segunda divisão do estadual. Foi contratado para o Anápolis, onde ele jogou principalmente o Campeonato Goiano, fazendo mais 14 partidas e 3 bolas da rede. Já havia sido um dos destaques do Galo, na temporada passada no Goianão. Finalizou a temporada vestindo a camisa do Marília na disputa da Copa Paulista, com mais 6 atuações e 1 gol marcado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Gosto do Ariel, não vai entrar dentro daquela lista de contratações pesadas para chegar e tem uma grande responsabilidade na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que pode sim agregar dentro desse elenco do Verdão. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo também nos comentários. E para completar essa parte aqui do nosso vídeo de especulações, enfim, quero falar também sobre uma outra informação. Lá do Vene Casagrande, ele postou essa notícia no seu Twitter envolvendo o Lucas Tocantins, jogador de 28 anos de idade, um dos destaques do Água Santa nesse Campeonato Paulista, que teve o seu nome vinculado ao Goiás, Muita especulação sobre um jogador do Água Santa acertado com o Verdão para a sequência do Campeonato Brasileiro, e esse nome poderia ser o Lucas Tocantins. A informação agora, ainda nesta última quarta-feira, lá do Vene Casagrande, é que ele garantiu que 4 jogadores do Água Santa defenderão o ABC na Série B do Campeonato Brasileiro. 3 jogadores, O Reginaldo, lateral direito, o Lucas Tocantins, atacante, e também o Ramon Vini, esse volante do Água Santa, os 3 jogadores acertados com o ABC
tendo um contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Já havia falado isso aqui no vídeo de ontem também, Lucas Tocantins poderia ser no máximo uma boa aposta, mas que no geral é sim um jogador para a segunda divisão, muito bom inclusive as contratações do ABC visando essa próxima temporada. Então a tendência é que o Lucas Tocantins não seja esse jogador do Água Santa acertado aqui com o maior do Centro-Oeste, jogador de 28 anos de idade, que nas nas 3 últimas Série B do Campeonato Brasileiro, 2019 pelo Coritiba, 2020 na Chapecoense, 2021 no Remo e na temporada passada no Novo Horizontino. A tendência agora é do seu acerto também para a disputa da segunda divisão com o ABC. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador. Pelas beiradas, principalmente na ponta direita, uma posição escassa dentro desse elenco do Goiás, que deverá sim chegar pelo menos mais 2 jogadores nessa posição. Começaram até o nosso vídeo hoje para falar sobre a nova contratação do Goiás, o Everton Morelli, 25 anos de idade, ex-Maringá, onde ele estava disputando o Campeonato Paranaense nessa atual temporada, 15 partidas com 3 gols marcados e outras 2 assistências. Das suas atuações, 2 delas foram na Copa do Brasil, onde o Maringá surpreendeu, classificou aí numa partida contra o Sampaio Corrêa, uma vitória por 2-1 dentro de casa, e também na segunda fase, diante o Marcílio Dias, acabou despachando a equipe catarinense e chegando até a 3ª fase da Copa do Brasil, um ótimo time, muito bem treinado, inclusive no Campeonato Paranaense, deu azar, enfrentou logo o maior, o gigante Atlético Paranaense nas semifinais e acabou sendo eliminado. Perdeu em casa por 2-0 e fora também por 1-0, dando adeus da competição. O Everton Morelli, um dos destaques absolutos, como eu falei para vocês, titular absoluto desse time nas suas 15 partidas, todas elas como titular. Essa informação lá do André Rodrigues, muito obrigado ele e o pessoal da Rádio Band News, garantiu esse próximo acerto da direção do Goiás com o jogador que já estava bem próximo de ser anunciado, essa informação ainda deste último domingo. Em relação ao contrato dele, segundo informações do site Transfermarkt, vai até o dia 30 de novembro de 2025. Então, o Everton Morelli tem esse contrato longo lá na equipe paranaense, possivelmente ou vai chegar no Goiás com uma pequena compensação financeira, tendo, por exemplo, a duração do seu contrato um pouco maior, ou também um empréstimo, com uma opção de compra ao final da temporada. Eu não gosto desse estilo de negociação, porque geralmente o Goiás sempre alega aquela mesma história de que está sem dinheiro suficiente. Na minha visão, por exemplo, até hoje, o Rezende poderia ser um bom volante na composição do elenco do Goiás. Porém, o Verdão não quis pagar naquela ocasião algo próximo de 500 ou 700 mil reais para o Azures. Esse mesmo cenário do Everton Morelli. Como eu falei para vocês, ainda não sei se ele vai chegar apenas por empréstimo ou em uma negociação em definitivo. Porém, essa situação de empréstimo, depois de você ter que comprar, geralmente o Goiás não faz essa história, infelizmente. Sobre a carreira do jogador e as suas características. O que eu pude observar, eu não consegui assistir os seus lances nesse atual Campeonato Paranaense, não encontrei nenhum tipo de material e também não acompanhei a fundo nenhuma partida no Maringá nessa atual temporada. Acompanhei mais os resultados aqui e ali, mas é muito diferente de você sentar e assistir, obviamente, uma partida. No Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado, aí sim, você encontra um material dele um pouco mais completo no YouTube, mostrando ali as suas principais jogadas e também os seus posicionamentos, que eu reparei, quero passar aqui para vocês. 1,85 m de altura, então é um volante mais alto, destro, e costuma fazer as 3 funções ali do meio de campo, seja aquele cara um pouco mais central, um segundo volante e também caindo pelos lados. Geralmente ele se comporta um pouco mais pelo lado direito, inclusive até às vezes aparece para dar a opção dentro da grande área, fazer um cruzamento ali pelo lado direito do campo, então é um jogador versátil. Dos outros volantes que o Goiás já havia especulado nos últimos dias, todos eles tinham essa característica, tanto o Thiaguinho, o volante do Água Santa, essa informação lá do Jorge Nicola, onde o Goiás estava sim monitorando a situação do jogador. O Dudu, volante do Volta Redonda, também tem essa característica de ser um jogador forte fisicamente, alto e que tem uma boa recuperada de bola, aliada com uma saída de jogo muito veloz. Aquele cara que pode chegar lá na frente, tem também um bom poderio ofensivo para marcar alguns gols, tanto é que mesmo sendo um volante de maior marcação, nessa atual temporada, 15 partidas com 3 gols e outras 2 assistências em um bom campeonato paranaense, com a camisa do Maringá. Na Série C do ano passado também, ele se comportava mais como um primeiro volante, aquele cara para começar a distribuição de bola ali com a camisa do Ipiranga, o jogador que sai um pouco mais, desprende-se ali do meio de campo e
fica um pouco mais atrás junto com os outros zagueiros, sendo um grande aliado, né, nessa parte de saída de bola. Não reparei em relação, por exemplo, ao seu jogo aéreo, possivelmente também deve ser algo interessante, já que é um jogador um pouco mais alto, 1,85 m de altura, sem dúvida para um elenco que é muito baixo do Goiás nessa atual temporada, faz sim muita diferença. Vou até pegar aqui os seus números do ano passado. Em 2022 ele disputou o Campeonato Paranaense com a camisa do Cianorte, foram 8 partidas no estadual com 1 gol marcado, além de uma assistência. Inclusive eu até assisti um jogo do Cianorte na temporada passada, porém foi na Série D do Campeonato Brasileiro contra o Paraná Clube, né? Esse período eu estava lá em Curitiba, o Everton Morelli já não participava mais do elenco. No Brasileirão ele jogou pelo Ipiranga, foram 12 partidas na Série C, 7 delas apenas como titular. No Campeonato Paranaense jogou todos os 8 jogos, né, iniciando desde o primeiro minuto. Então na Série C do Campeonato Brasileiro dá para dizer que não foi um jogador destaque. Começou como reserva, terminou como titular. O Ipiranga que fez uma campanha razoável, né, conseguiu se manter na Série C do Campeonato Brasileiro. Então não é aquele jogador extremamente consolidado dentro do futebol brasileiro, porém após a sua disputa do Campeonato Paranaense, acho que vale sim a aposta.